E hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Adriana, né? É um projeto que a gente está iniciando hoje, de autoria da Renata, que é psicóloga, que trabalha aqui com a gente. E, na verdade, eu vou passar a palavra para a Renata, para que ela fale um pouquinho sobre o projeto, apresente a Adriana e a gente inicie a palestra, a roda de conversa, né? Renata, com você, de novo, todos muito bem-vindos. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a psicóloga Adriana pela disponibilidade em contribuir aqui com o nosso projeto. É um grande prazer recebê-la aqui. Adriana é uma colega muito querida, né? Nós somos contemporâneas da época da UFMG, lá no início da década de 90, né? Já se vão aí muitos anos. E é uma alegria contar aqui com a sua experiência, com a sua competência nesse evento, né? Agradeço também a presença dos colegas do Núcleo de Saúde Mental, já vi que parece que a Cíntia está tentando entrar, Marcelo e Gilbran ainda vão entrar, então agradeço a presença de todos. E o nosso tema de hoje, né, então, levanta uma reflexão, como o Cássio já disse, sobre a saúde mental no meio universitário, né? E nós escolhemos esse tema porque a gente acredita na importância de abrir espaços, tanto de reflexão quanto de debate sobre esse assunto, porque nós já tínhamos uma demanda, né, sobre essa questão antes da pandemia, e com a pandemia, né, gente, com tantas transformações, com tantos desafios vividos, com tantas dificuldades e desgastes que nós vivemos, né, muitos desafios na área da educação, então essa questão se tornou ainda mais relevante. Eu acho que vale ressaltar que nós não temos respostas prontas para todos os problemas que surgem, nós não estamos aqui hoje para isso, né? Nós estamos aqui para juntos construirmos um caminho e novas estratégias de enfrentamento. E como o Cássio já disse, essa proposta do trabalho de hoje está vinculada a um projeto, é um projeto do Núcleo. O projeto chama Integração, Construindo Diálogos em Saúde Mental, Física e Social. Então, é uma ação do Núcleo de Saúde Mental da Universidade, né? E tem como objetivo proporcionar mesmo esse espaço de debate, de acolhimento, de escuta, né? E o que a gente busca com isso, o que a gente pretende com isso, é contribuir para a promoção de qualidade de vida e de bem-estar de toda a comunidade acadêmica. A ideia do projeto é trazer profissionais da área de saúde, não só da área de saúde mental, mas profissionais da área de saúde de um modo geral, né, para que possam contribuir e somar para o nosso trabalho. Então, quem tiver interesse, eu sugiro que fique atento aí, pois em breve nós divulgaremos o nosso próximo evento e o nosso próximo convidado. A divulgação normalmente é feita pelos diferentes canais, né, de comunicação da universidade, tá ok? Em breve a gente espera liberar aí mais um evento. Bom, enfim, eu gostaria então de apresentar a nossa convidada de hoje, né, a psicóloga Adriana Mesquita. A Adriana, ela é graduada e pós-graduada pela UFMG, ela é especialista em psicologia do trabalho e psicologia clínica, e atuou como psicóloga no quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar de Minas Gerais, de 1995 a 2001, desculpa, 2021, trabalhando tanto com a psicologia clínica quanto com a psicologia do trabalho. Hoje, a Adriana está no quadro da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. Atualmente, a Adriana também trabalha com a psicologia clínica em consultório particular e tem aí mais de 25 anos de experiência na área, né? Então, eu passo agora a palavra para a Adriana e após a apresentação dela, a gente... Desculpa, gente, eu errei uma coisa aqui, acho que eu saí. Eu saí? Não, Renata, você está aí, pode continuar. Ah, desculpa, eu cliquei aqui, achei que eu tinha saído. Então, eu passo a palavra para a Adriana, tá? E após a apresentação, a gente abre para as perguntas no chat. Tá, Adriana? Então, seja bem-vinda e passo a palavra para você.
Obrigada pelas palavras, né, Renata? Boa noite para você, boa noite para o Cássio, boa noite para todos que estão aí participando. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite, para mim é uma satisfação estar aqui falando desse tema que é extremamente pertinente e importante. Como você bem disse, né, a pandemia, eu acho que ela destacou mais ainda essa questão da saúde mental, mas a gente ainda percebe que às vezes ela é vista de forma secundária, né, como algo menos importante. E a gente não tem noção de como que ela impacta na nossa qualidade de vida. Às vezes a gente não se pergunta, né, por que eu estou tão desmotivado? Por que eu estou com uma sensação, às vezes, de mal-estar? Ou os meus relacionamentos não estão bem? Ou eu estou sentindo tanto mal-estar? E o que pode estar por trás disso tudo, né, é um comprometimento da saúde mental. E às vezes a gente não para refletir ou se perguntar a respeito, né? Eu vou estar aqui compartilhando com vocês a minha tela, para vocês irem seguindo aqui o meu raciocínio. É claro que não é uma aula, né? Não vou estar dando uma aula necessariamente, mas eu acho que é importante a gente ter um direcionamento, até para vocês me acompanharem, né? E saber como que a gente está seguindo um raciocínio. Vocês estão vendo a minha tela? Está sendo compartilhada? Está ok? Tudo certo, Adriana, tudo ok. Certinho? Tudo ok. Como vocês mesmos colocaram, é uma reflexão, né? É uma reflexão sobre saúde mental. É um tema muito extenso, na verdade, né? Se a gente for pensar, é um tema que daria dias e dias, né, de debates, de seminários. Então, a gente tem que tentar resumir, né, trazer algumas ideias centrais para a gente poder discutindo. E o mais importante, é claro, né, eu acho que vai ser a roda de conversa mesmo, as questões que vocês forem trazendo, né, para a gente poder aprofundar mais ou conversar mais a respeito. E para a gente estar refletindo sobre o tema, eu tracei alguns objetivos, né, para a gente tentar responder algumas questões, né. Primeira questão, a vida universitária gera adoecimento psíquico? Pode ser um período de aumento de ansiedade, depressão, estresse? O que os estudos falam a respeito disso, né? A gente tentar esclarecer isso. O que acontece, né, que alguns passam por essa fase de forma mais tranquila e outros adoecem? Né? Todos vão ter experiências e exemplos disso, de colegas, às vezes, que adoeceram, outros que passam pela mesma situação e conseguem lidar com aquilo de uma forma mais tranquila. O que faz a diferença, né, nesse caso? Quais são os estressores no ambiente universitário e como lidar com eles, né, sem adoecer? Essas são as questões que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui. É claro que a gente não vai falar de tudo, né? Eu não tenho a pretensão aqui de dar uma aula a respeito, né, e conseguir esclarecer todas essas questões, mas nós vamos pincelar, nós vamos pensar juntos a respeito, né? E principalmente, né, o que eu faço com isso tudo a partir do momento que eu tenho essas informações, né? Mas vamos começar, né? Vamos começar pensando na entrada, né? Como que se dá essa entrada na universidade? A gente sabe que essa entrada, ela carrega junto com ela uma série de transformações na vida do jovem, né? Se a gente for pensar que é um jovem que está saindo da adolescência para entrar na fase adulta e todas as implicações que isso tem, né? Ele vem ali, às vezes, de toda uma idealização, né, de sonhos que ele tinha em relação à entrada na universidade, em dúvidas, né, com muitas dúvidas também, será que é isso que eu quero? Será que essa profissão que eu escolhi é a mais adequada? Será que vai dar certo? Né? São muitas incertezas, muitas dúvidas. Junto com isso, vem, às vezes, uma série de mudanças na vida da pessoa, mudança de cidade, mudança do ciclo de amigos, né? Muitos vêm de longe, né? Na UFLA a gente sabe disso, que muitas pessoas vêm de longe para cá iniciar uma nova vida, novas rotinas, né? É muita coisa que acontece nesse início, né? Com essa mudança. E no meio disso tudo, como a Renata colocou aí no início, nós tivemos a pandemia que foi um outro choque, uma outra transformação, e que fez muita coisa mudar nas nossas vidas, né? Quem entrou antes da pandemia, né, passou por essa fase de adaptação,
voltou para casa, né, e agora está se havendo novamente, né, com uma outra fase de adaptação. Qual que é o impacto disso, né? E a pandemia, todos nós vivemos isso na pele, a gente sabe como que foi difícil, né? Todos, a questão social, né? Como que ela ficou comprometida, as aulas remotas, né? A dificuldade de todos em relação a isso, porque vão ter pessoas que vão ter facilidade, mas muitos vão ter dificuldade em relação a aulas remotas, né? Da questão da concentração, a questão da atenção, do aproveitamento, né? A falta de mobilidade, de você ficar só dentro de casa o tempo todo, o cansaço que isso gerou, a ausência de interações e de trocas, que é tão importante. Foi com a pandemia que a gente viu, que a gente percebeu como que é importante o convívio, né? É através dele que a gente forma laços, é através dele que a gente se relaciona. E na universidade, isso pode ser um grande diferencial, né? As trocas, e como que a gente ficou comprometido diante disso. E com o retorno aí, né, nessa pós-pandemia, todos estão vivenciando isso agora, tem pouco tempo aí que as aulas voltaram, né, presenciais, e muitos estão conhecendo agora, né, o meio universitário, outros que já estavam adaptados podem estar tendo dificuldades novamente, né, de uma adaptação, de uma convivência, né, da apreensão, do desconforto e da ansiedade que isso gera, a sensação de medo e insegurança que pode aí, muitos, né, se depararem com isso, pelas novas exigências, pela nova adaptação, de você ter que se adaptar totalmente, novamente, né, necessidade de nivelamento, que às vezes vai acontecer e outras vezes não, a gente sabe que o aproveitamento de todos não vai ser igual, né, com as aulas remotas, o impacto disso, a insegurança que isso gera aí em muitos alunos, reaprender a deslocar para a universidade, reaprender a morar em outra cidade, reaprender a conviver, e com esse isolamento que durou aí quase 2 anos, né? Praticamente 2 anos, muitas pessoas relatam dificuldade em aprender a conviver novamente, estar com o outro novamente, né? Lidar com um nível de cobrança maior no ensino presencial. A gente sabe aí que com o ensino remoto, tende a ficar um pouco mais fácil na hora de você fazer uma prova, que você pode consultar os livros, você pode consultar os colegas, e agora com o retorno às aulas presenciais, você tem que se haver, né, com as provas presenciais, e o tanto que isso pode, às vezes, gerar ansiedade, será que eu vou dar conta, como que vai ser o meu rendimento, né? E, principalmente, né, como que é importante esse retorno aí, porque a gente sabe que a questão do conhecimento, ele não se passa apenas pela transmissão de conteúdos. Não basta só eu estar ali, né, recebendo conteúdos. Tem a questão das atividades sociais, das trocas, da interação, né? Nada substitui, né, esse contato, né? As plataformas digitais, por melhores que elas sejam e por facilitar muitas coisas, elas não substituem esse contato e essa interação. Os professores, eu acho que eles podem falar até melhor disso, né, essa questão aí da importância do presencial, porque, né, para a maioria foi um grande desafio passar a dar aulas remotas, né? A grande maioria não tinha o hábito ou não tinha experiência, né? Então, para uns foi muito positivo, enquanto para outros, né, pode ter sido muito desastroso. Eu lembro que no início da pandemia, todos nós achamos que ia durar pouco tempo, 2 meses, 3 meses, e foi dada a opção, né, para professores do ensino fundamental, e eu acho que até no meio universitário, para interromper as aulas ou para não prosseguir com as aulas remotas, até para poder voltar, retornar com a aula presencial, como se fosse algo, né, momentâneo. E muitos, a grande maioria, eu acho que todos, né, tiveram que se haver e aprender a dar aulas remotas. Perdeu-se a interação, perdeu a troca, perdeu o diálogo. Essa questão de você dar aula para um computador, né, igual eu estou fazendo aqui agora, né, pode ser muito frustrante, porque a maioria das câmeras a gente vê, né, todas desligadas, as pessoas não aparecem, você não vê a fisionomia, você não vê o rosto das pessoas, né? Então, não tem interação, não tem troca, ausência de perguntas, e pode dar uma sensação de isolamento muito grande.
Então, os professores tiveram aí um impacto muito grande com isso, né? Tiveram alguns estudos que mostraram que houve também um aumento imenso de ansiedade entre os professores, né? De estresse, devido a todas essas mudanças, né? Muitas perdas no que se refere ao aprendizado, perda de qualidade, porque nada vai substituir a troca, nada vai substituir o intercâmbio, nada substitui essa interação de você ver o outro, de você ver o rosto do outro e ter a sensação ali, ou perceber, né, que o outro está captando ou não. Então, foi uma série de prejuízos em relação a isso, né? E, para a gente esclarecer um pouco mais essas questões, eu trouxe aqui a revisão de alguns artigos, algumas pesquisas que vão falar em como que se dá essa questão da saúde mental no meio acadêmico, né? Como que isso acontece, se realmente tem um adoecimento, em que momentos que isso aparece mais. Então, nós vamos estar dando uma pincelada aqui, né, em relação ao que fala a bibliografia, né? Primeira coisa, né? A literatura, tanto nacional quanto internacional, ela indica que a população universitária, de fato, está mais vulnerável, né, a transtornos mentais, como o estresse, a depressão, a ansiedade. Então, isso já é algo que já foi concluído em várias pesquisas. De fato, é um meio que pode gerar, né, um adoecimento. E por quê? Né? Por que é um meio que gera adoecimento? É claro que não é só isso, né? Mas é mais propenso, né? Tem essa propensão. E os períodos onde se percebe que pode aparecer um adoecimento maior é justamente no ingresso e na conclusão do curso, que são os dois momentos onde o sofrimento psíquico ele pode, de fato, estar mais intenso. O ingresso, por conta de tudo aquilo que eu falei, né? Da mudança de vida, tanto as questões sociais, de relacionamento, quanto você se deparar com uma situação totalmente nova na vida, né? Se a gente for pensar, o adolescente, ele estava lá no ensino médio, né? Ele todo de alguma forma ali protegido, onde até para ir ao banheiro, né? Ele tem que pedir para o professor, ele tem todo um acolhimento, toda uma segurança, né? Conforme o local onde ele estuda, todo um direcionamento. E, de repente, ele cai no meio universitário, onde ele pode fazer o que ele quiser, da maneira como ele quiser, e lidar com todas as pressões, ter que planejar o tempo, ter que, né, saber distribuir melhor o tempo dele entre estudo, entre lazer, lidar com todas as pressões, ou seja, todo esse início do curso, ele é marcado, né, por esse momento aí de estresse, de cobranças, de angústias, em relação à própria escolha, né? A uma percepção negativa ali daquele ambiente, aquela percepção negativa, ele pode ter uma queda muito grande na qualidade de vida, e é nesse momento que pode se dar uma evasão muito grande, se ele não entende isso, se ele não percebe o impacto disso na saúde mental dele, se ele não entende essas inseguranças e esses medos que ele pode sentir com essas mudanças na vida, né? Então, tanto o período inicial quanto o final já tem uma outra característica, né, que é o momento onde se aproxima a formatura, onde ele já começa a ficar com receio em relação às novas mudanças que vão vir na vida dele, a questão da identidade de estudante que ele está perdendo para ter que encontrar uma identidade profissional, o próprio TCC, né, de ter que elaborar algo, ter que apresentar algo para ser validado aquela formatura dele, aquele diploma dele. Então, são momentos onde pode desencadear um maior estresse e, com esse estresse, desencadear um quadro aí de transtorno de ansiedade ou depressão. Por isso, a importância da gente, né, de cada um, fazer essa reflexão, entender esses impactos e começar a se perceber diante disso, né? Como que eu estou? Como que eu estou vivenciando isso? Como que está sendo para mim, né? Então, há vários estudos que vão falar que a vida acadêmica, de fato, ela é caracterizada por um ambiente estressante, né? Esse estresse, ele faz parte, né? Como vai fazer parte da vida profissional, de outros momentos da vida, né? E o que seria isso, né? O que é um estresse, né? Eu acho que é importante a gente entender bem esse conceito, né? O estresse, na verdade, é um mecanismo de sobrevivência,
que todos nós, né, vamos ter. Ele está presente, né, vamos dizer assim, no ser humano, né, desde a época lá dos homens da caverna. E se a gente não tivesse esse mecanismo de sobrevivência, o homem possivelmente já teria sido exterminado da face da Terra. Como que funciona isso, né? Diante de uma situação que eu sinto como uma ameaça, por exemplo, vamos imaginar que esse exemplo, né, dos homens da caverna, ele estava lá diante de um animal, né, de um dinossauro, e se ele não tivesse esse mecanismo de sobrevivência, o que faria ele lutar ou fugir, porque o estresse está relacionado a isso, não é uma reação que eu vou ter naquele momento, onde eu tenho que enfrentar aquilo ou me esconder, né? E se o homem não tivesse isso, ele já teria sido exterminado. Só que hoje, nós não temos mais um animal, né, que vai nos devorar. Hoje a percepção, ela é totalmente subjetiva. O nosso medo está ligado a quê? Né? Vamos pensar aqui, nós estamos falando da vida acadêmica, né? O medo pode estar ligado a uma prova que eu vou fazer, e aquilo, né, gerar um medo muito grande em mim, a uma apresentação que eu tenho que fazer de um trabalho, ao próprio TCC que eu tenho que fazer, que eu tenho que concluir, a situações novas. São situações onde eu passo a interpretar como perigosa. E a partir do momento que eu interpreto aquela situação como perigosa, eu posso sentir muito medo. E diante disso, eu tenho uma descarga de adrenalina, né? Eu tenho uma descarga de cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse. E se isso se torna crônico, né? Porque uma coisa é eu sentir isso diante de uma prova, eu ficar ali um pouco tensa, eu fiz a prova e eu volto ao meu estado de tranquilidade. Outra coisa, eu estar o tempo inteiro estressado, o tempo inteiro, né, preocupado, tenso, né? E essa constância, né, de tensão é que pode levar ao adoecimento, né? Pode fazer eu desenvolver um transtorno de ansiedade, eu somatizar, que é eu jogar no meu corpo, né, esse estresse e começar a ter enxaqueca, dor no estômago, dores musculares, cada um vai ter aí, né, o seu ponto, né, vamos dizer assim, mais sensível, eu posso somatizar, né, posso desenvolver um quadro depressivo. Esse que é o grande problema quando eu não consigo administrar bem, né, esse estresse ali no meu dia a dia, aquele ambiente, né, estressante que está ali, que eu estou submetido. Então, vários estudos brasileiros, né, vão falar dessa possibilidade de um desenvolvimento ali de estados de depressão, estados de ansiedade, né, de sintomas como insônia, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração, principalmente os cursos da área de saúde, né, por exemplo, o curso de medicina. Tem alguns estudos que vão dizer que os cursos, né, se a gente for colocar no nível aí de índice de estresse, né, os cursos que estão mais propensos, em primeiro lugar seria a medicina, o segundo curso seria os da área de engenharia, e é claro que, né, são os cursos que há uma possibilidade maior, não que os outros cursos não adoeçam, não que as pessoas que estão em outras áreas, né, não vão sofrer com todo esse quadro aí que a gente está citando, né, pode estar presente em todos, vai depender muito da forma como eu vou lidar com isso tudo que eu recebo, com toda essa carga que eu recebo, né? Então, todas essas características da vida acadêmica, como a questão da pressão, da cobrança, de uma competição exacerbada, de eu também me cobrar muito, de eu achar que eu tenho que ser, né, um aluno, né, muito bom, que eu tenho que me sair muito bem, quando eu me saio muito bem numa prova, aquilo ali me martiriza, eu começo a me angustiar diante disso. Tudo isso, todos esses fatores aí, conforme a pessoa digere, né, conforme ela vai lidar com isso, pode gerar esse sofrimento psíquico, né? Vários estudos vão apontar isso. E, né, o que a gente pode citar como os fatores mais estressantes no meio universitário? Né? Vários estudos vão apontar que nós temos 3 principais fatores, que são esses aí que vocês estão vendo, né? Primeiro, fator acadêmico, que envolve a questão da carga horária, conteúdo, a pressão por resultados, né, trocar horas de sono por estudo, professores nem sempre acolhedores, que pode fazer uma diferença imensa, né, em você lidar com essa pressão, quando não há também uma boa comunicação entre professores e alunos. Então, nós temos o fator acadêmico, por si só, que pode gerar aí
uma angústia maior, né, na pessoa que está submetendo aquilo. O fator ambiental e social, que é a relação com colegas, que seria o nível de cooperação e competição. Quanto mais concorrência há, quanto mais competição há nesse meio, né, mais estressante pode ser, né, a capacidade que eu tenho de desenvolver amizades, um ambiente novo, né, como que é importante você interagir, porque essa sensação de estar sozinho e isolado, a gente vai ver mais na frente, né, como que isso tem um impacto, né, como que isso pode ser adoecedor. E os recursos pessoais. A gente não pode esquecer que cada um tem uma história de vida, cada um, né, tem um recurso pessoal que está ligado a essa história e que vai fazer uma grande diferença na forma como eu vou lidar com isso tudo, né, que é a minha capacidade de resiliência, capacidade de superação, né, minha capacidade de lidar com fatores estressantes, né, de lidar com pressões, de lidar com essas demandas, né, os próprios traços de personalidade, se eu sou uma pessoa mais impulsiva, se eu sou uma pessoa mais tranquila, se eu sou uma pessoa mais empática ou não, a minha capacidade cognitiva, a minha capacidade para gerenciar, inclusive, o meu tempo, né, se eu aprendi a fazer isso antes ou não, isso tudo junto, né, que vai definir, né, e vai, de alguma forma, influenciar nesse desenvolvimento ou não de sintomas em relação ao adoecimento, né? Dentro do estresse, nós vamos ter vários sintomas físicos e psicológicos. Aqui estão alguns deles, né? Mudança de apetite, dor de cabeça, que são as somatizações, né? Alergias, tensão muscular, enfim, tem uma série de sintomas que podem estar presentes. E depois do estresse, a gente pode dizer do transtorno de ansiedade. Só que a gente tem que abrir um parênteses aqui. Nós temos uma ansiedade, que é normal, e nós temos um transtorno de ansiedade, que já seria um adoecimento. E a gente, às vezes, confunde muito isso, né? O que é uma ansiedade normal, o que é um transtorno de adoecimento. É normal eu sentir um certo nível de ansiedade. É normal, antes de uma prova, antes de uma apresentação de um trabalho, ou você vai fazer uma palestra, como eu aqui, é normal a gente ficar um pouco tenso, um pouco ansioso, e isso é até bom, porque é isso que te impele a estudar, é isso que te impele a se preparar, né? A ansiedade, num nível adequado, ela pode fazer você mover, ela pode você fazer ir adiante. O problema é quando ela está extremamente acentuada, quando ela passa a me paralisar, ou seja, ao invés dela me mover, ela me paralisa. Essa é a grande diferença em relação a uma ansiedade normal e a um transtorno de ansiedade, né? Quando ela está me paralisando. O que tem por trás aí dessa paralisia, o que está diretamente relacionado, é o medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Né? Essa é a grande diferença. E quando ela se torna um transtorno, nós vamos ter vários sintomas ligados a isso. Sintomas psicológicos e sintomas físicos. Aí nós temos uma relação imensa. Não vou falar de todos, né? Não dá para a gente falar de tudo aqui, mas o básico, né? Uma irritabilidade muito grande, um nervosismo, uma preocupação exagerada, os pensamentos muito acelerados, eu fico pensando naquilo o tempo todo, né? E dentro dos transtornos de ansiedade, nós vamos ter vários tipos. E um que está muito comum, que quase todo mundo já ouviu dizer, né, ou conhece alguém, ou alguém na família, é a síndrome do pânico, né, que está muito comum de aparecer hoje em dia. O que seria a síndrome do pânico? É uma ansiedade tão grande que a pessoa não sabe nem nomear, nem sabe por quê, conscientemente ela não tem clareza disso, que ela sente taquicardia, ela sente dor no peito, ela tem uma série de sintomas físicos que chega a ir parar no hospital, porque ela confunde aquilo, inclusive, com ataque cardíaco, né? Tamanho o nível da ansiedade que ela chega, né? E esses quadros, é claro, vão precisar de tratamento, né? Vão precisar de ajuda. O outro, né, sintoma aí que está aparecendo, né, que os estudos apontam, como eu disse, é o estresse, a depressão e a ansiedade, que são os mais comuns, é a depressão, que a gente também precisa, né, entender o que é uma tristeza e o que é uma depressão. A tristeza vai fazer parte do nosso dia a dia,
Não tem como eu não me sentir triste, ou eu não me sentir desanimado em alguns dias. Isso pode acontecer, e vai acontecer com todos nós. A nossa vida não é uma linha retinha, assim, onde eu estou bem o tempo todo. Ela pode oscilar, né? De ter dias que eu estou mais disposta, que eu estou mais animada, tem dias que eu tenho uma queda conforme a situação que eu estou vivenciando ali na minha vida, que eu estou passando, né? Então, pode acontecer essa oscilação. O que não pode é estar assim, ó, né? Uma oscilação muito acentuada, que também vai dizer, geralmente, de algum problema. E a depressão, o que caracteriza ela é uma tristeza persistente, que dura, geralmente, semanas, um humor deprimido, um desânimo muito grande, uma falta de prazer em fazer as coisas, perda de interesse por atividades que você anteriormente tinha e você já não tem mais, mudanças de apetite, né? Eu posso comer muito ou perder totalmente a fome, né? Tanto que eu vou emagrecer muito ou eu vou engordar, insônia ou dormir demais, né? Aquele sono em excesso, como se fosse, geralmente uma fuga. Eu estou tão angustiado, né? Eu estou tão mal às vezes ali comigo que eu quero me desligar. O sono é uma das maneiras, né? Vai ter outras maneiras também, né? Perda de energia, né? É um adoecimento que eu tenho que ficar atento, e quando chega nesse ponto é porque eu me descuidei de alguma forma ou não fiquei atento àquilo que eu estava sentindo. E as causas disso tudo, uma coisa que também tem que estar muito claro para a gente, que isso tudo é multifatorial. A gente não está dizendo aqui que é apenas um ambiente universitário, né, que vai gerar essa série de transtornos, né? É isso que faz a diferença. Quando eu coloquei lá no início, né, o objetivo, por que alguns adoecem e outros não? Por que alguns passam de forma mais tranquila, não que ele não sofra, né? Ele pode sofrer, ele pode ficar tenso, ele pode ficar angustiado, mas necessariamente não vai desenvolver um adoecimento. O que vai fazer essa diferença aí é justamente esses fatores aí, são os fatores ambientais, o excesso de pressão e de cobranças que eu estou sendo submetida, fatores, a personalidade, fatores inconscientes, o que tem por trás ali, se eu tenho uma baixa autoestima. Quando eu tenho uma baixa autoestima e eu trago isso comigo já há bastante tempo, lidar com pressões e com cobranças, e isso pode acentuar muito o meu mal-estar, porque eu já acho que eu não dou conta, que eu não sou capaz. E quando vem aquela série de pressões, o meu medo pode ser tão grande, mas tão grande diante daquilo, que eu começo a desenvolver uma ansiedade muito grande, né? Eu tenho uma insegurança que está ali alimentando aquele quadro meu. Então, é uma mistura, desde fatores pessoais, de história de vida, como fatores ali sociais, no meio que eu estou submetido, se eu estou no meio extremamente competitivo, né, onde o individualismo ali predomina, e está todo mundo, cada um por si, né, esse é o grande problema atual, né, que a gente está vivendo na nossa sociedade, que é a competitividade muito acentuada, o individualismo muito acentuado, que gera pressões, o que gera angústia muito intensas, né? E um outro fator, né, importante da gente destacar, que muitas doenças mentais, elas vão começar na adolescência e elas não são diagnosticadas adequadamente. E esse jovem, às vezes, ele já está lá um pouco vulnerável, mais fragilizado, e ele entra no meio, né, no meio onde vai ter uma cobrança, onde vai ter uma pressão, um meio adulto, né, um meio onde você começa a viver com todas essas situações de cobrança e vai eclodir. É como se fosse, eu costumo fazer uma comparação, né, como se cada um de nós tivesse um copinho, né, e dentro desse copinho vai pingando ali, como se fosse uma goteira, né, vai pingando algo, né, vai pingando ali uma insatisfação, vai pingando ali uma dificuldade de relacionamento, vai pingando ali interações, às vezes, difíceis, né? Uma falta de comunicação com a família. São situações que vão ali enchendo esse copinho. Se eu não aprendo a esvaziar esse copo, né? Porque a vida vai trazer dificuldades, a vida vai trazer embates, a vida vai trazer conflitos. Não tem como a gente viver uma vida, né? Como eu disse, retinha, sem conflito nenhum. Se a gente não aprende a esvaziar esse copo, eu corro o risco dele transbordar.
E, às vezes, esse jovem já entra ali na universidade com esse copo quase cheio, né, com uma imaturidade, com uma dificuldade já de vivenciar relações mais saudáveis, e ele começa, né, a gotinha começa ali, continua pingando, né, gotinha da vida vai enchendo o copo, e ali transborda, e ele pode gerar, né, um adoecimento, né. Então, são perguntas importantes da gente se fazer, né, esse meu histórico individual, o histórico individual desse jovem que entra na universidade, como que está a vida dele? Né? Ele teve alguma condição de sofrimento psicológico anteriormente? Tem uma família que dá suporte emocional e acolhedor, né? Que o suporte ele vai muito além do financeiro. É claro que o jovem precisa disso, mas não é só isso, né? Esse apoio, essa base, né? Como que é essa base? Porque se eu tenho uma boa estrutura, né, eu vou me sustentar melhor diante de uma pressão. Se a minha estrutura está fragilizada, as pressões que forem surgindo, né, ela pode abalar muito, né, e eu posso ter um comprometimento. E uma outra saída, né, quando eu falei das saídas, né, quando eu falei do sono, né, que às vezes o sono em excesso é uma fuga. Infelizmente, a gente sabe que o meio universitário vai favorecer muito, né, o uso de álcool e também de drogas, né, é um ambiente favorável a isso. Se o jovem, às vezes, já está mais fragilizado e ele já está usando essa estratégia aí de fuga, né, diante das situações que estão incomodando, o uso de álcool e drogas, né, pode ser uma das válvulas de escape, inadequadas, claro, né, porque isso daí vai ter um preço, porque ele pode se perder no meio disso. Não estou dizendo que não pode beber de jeito nenhum, né, não é isso, claro, né, tem formas de você fazer isso, né, maneiras de você, né, viver ali em grupo, né, a questão é quando você usa disso de forma recorrente, isso se torna um problema. Além das medicações, dos estimulantes, né, aquela história, às vezes, de querer estudar até tarde, você usar um energético, usar cafeínas, ou até mesmo medicações, e o risco disso, né, que isso pode ter um preço muito alto lá na frente, porque por enquanto é jovem, mas se isso virar um hábito e um recurso onde você sempre lança a mão, o risco disso e as consequências disso, né? E um dos aspectos mais preocupantes, a gente já está falando aqui de um adoecimento, né, de um comprometimento maior, seria a questão do suicídio, que também vai ter, né, os fatores aí são multicausais, são os mesmos que eu falei anteriormente, né, o ambiente, o fator familiar, a questão genética, a questão da personalidade, e isso tudo, né, vai favorecer a pessoa lançar a mão, né, dessa saída, de uma saída extremamente adoecedora. E uma coisa que a gente precisa também entender, né, que nós vamos ter os fatores predisponentes e os fatores precipitantes. O que seria isso, né? O que eu tenho de predisposição? Porque a literatura vai falar claramente que 90% dos casos de suicídios a gente vai ter a presença de um transtorno mental, principalmente de transtorno de humor, né, ou uso de álcool ou drogas excessivo. Então, são os fatores, né, que predispõem, né, tem um histórico aí de algo que vai trazer um comprometimento maior para esse jovem. E tem os fatores precipitantes, que é justamente essa gota d'água que cai ali, né, que é essa dificuldade de você esvaziar esse copo, né, de você buscar válvulas de escape saudáveis, que pode ser o rompimento de um relacionamento, que pode ser dificuldades ali nos vínculos afetivos, um isolamento, dificuldade ali no seu desempenho, aquilo começa a te angustiar, e você começa a se sentir muito mal diante disso, né? O suicídio não tem uma causa única, né? Às vezes as pessoas resumem, o fulano se matou porque terminou com a namorada. E não é exatamente isso, isso daí foi a gotinha d'água, né? Mas tem todo um histórico anterior, fatores aí por trás que vão levar a pessoa a essa saída, né, totalmente adoecedora, né? E o mais importante, né, gente, da gente tentar entender aqui, o que fazer diante disso tudo, né? O que eu posso fazer? Como eu posso me cuidar? Como eu vou lidar com todas essas pressões que são inerentes aí a esse espaço, né?
O que eu vou buscar para me ajudar? É interessante a gente falar disso, porque, na verdade, todos nós sabemos um pouco do que eu preciso fazer. Se eu perguntar aqui, se eu fizer uma enquete aqui para vocês, né, o que a gente tem que fazer, né, para lidar com o estresse, né, como que eu vou me cuidar, todos nós vamos saber, né, alguma receitinha, alguma maneira que está relacionada ao autocuidado. A questão é, né, o que eu estou fazendo de fato, né, o que eu coloco em prática, como que eu estou me cuidando, como que eu lido com essas pressões, né? Então, vamos relembrar aqui, né? Porque eu acho que está mais para relembrar, porque todos nós vamos saber disso. É você cuidar da sua saúde mental através da sua rotina diária. O que você está fazendo? Né? Você faz coisas que você gosta, né? Você convive com outras pessoas, você se relaciona, você tem atividades prazerosas, né? Você tenta buscar esse equilíbrio, né? E muitos podem falar assim, mas não tem jeito de ter equilíbrio, porque eu faço 9 disciplinas, eu faço 8 disciplinas, eu não tenho tempo para nada, eu vivo só estudando, e aí você tem que se perguntar, né? Eu me conheço, eu dou conta de 9 disciplinas, será que eu preciso, às vezes, ir num ritmo, né, um pouco menos acelerado, até para ter esse equilíbrio, porque tem pessoas que vão dar conta lá de 8, 7 ou 9 disciplinas, e vai ter outros, conforme até o momento de vida que você está vivendo, a forma como você está, que você vai precisar de menos, até para ter esse equilíbrio, que é extremamente importante, o equilíbrio entre estudo, sono e lazer. O sono é fundamental, né? Quem está tendo aí dificuldades para dormir, ou trocando, né, horas de sono pelo estudo, o comprometimento a médio e longo prazo vai ser muito grande. Além do que, algo que a gente tem que ter clareza é que a nossa concentração, a nossa memória está muito ligado ao sono. Se eu não tenho um sono de qualidade, eu não vou conseguir memorizar, eu não vou conseguir concentrar, né? Então, como que eu tenho que ter cuidado nesse aspecto aí de forma, assim, principal, né? E quem quiser saber mais sobre esse tema, pesquisa sobre higiene do sono, que você vai encontrar várias dicas, né, em relação a isso. Interações sociais, né, eu falei lá no início, a questão da pandemia, ela nos isolou, ela dificultou isso, e o comprometimento que isso gerou na vida de todos, né, como que é importante você ter uma rede de apoio, como é importante você ter colegas, você conversar, porque uma das formas de você lidar com o sofrimento, né, se você está numa fase difícil na sua vida, é a sensação de que você não está só, que você tem alguém, é de você conversar com alguém, mesmo que o outro não possa fazer muito por você, né, você ter esse apoio pode fazer uma diferença imensa, ou você ser o apoio do outro, né, de você estar ali para ajudar, né, e estar junto daquela pessoa, a partir do momento que você percebe que aquela pessoa não está bem. Buscar ajuda psicológica, né, que diante disso tudo, né, a gente falou aí de adoecimentos, né, de transtorno de ansiedade, de depressão, de estresse, a gente não precisa chegar nesse ponto, né, de um adoecimento para buscar ajuda. Isso é a grande confusão que as pessoas fazem, né, que às vezes ela acha que para fazer uma terapia ou para procurar um apoio, um acolhimento psicológico ali, até mesmo dentro da universidade, eu preciso estar muito mal, né, e é um engano. Quanto antes a gente procura, a partir do momento que eu vejo que eu não estou bem, que eu estou angustiado, que eu estou sentindo ali uma sensação ruim dentro de mim, isso é um sinal que eu preciso estar atento, e às vezes eu preciso conversar com alguém, eu preciso narrar aquilo que eu estou vivendo, eu preciso elaborar de alguma forma aquilo que eu estou sentindo. Às vezes uma simples conversa com alguém, a pessoa te faz uma pergunta, te faz pensar, ou te abre a possibilidade ali de pensar em coisas que talvez você não tinha pensado anteriormente, pode ser extremamente benéfico. Então, tentar desmistificar isso, né? Eu acho que já melhorou muito, mas ainda existe um pouco aí de preconceito em relação a isso, é o cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente brinca com isso, e um colega está ali adoecido, e isso aumenta, às vezes, a resistência dele, por buscar ajuda. Então, como que a gente tem de desmistificar esse lugar da busca de ajuda, né? Não se exigir demais. Hoje em dia a gente vive aí uma fase no mundo, né? A gente pode dizer que é no mundo, né?
quando eu falo da competição, do individualismo, e o que está por trás disso tudo aí é uma autoexigência. Eu começo a me exigir demais em relação a mim mesmo, me impressionar por notas, me impressionar por desempenho, o quanto que isso pode ser adoecedor, né? A gente tem que ser mais cuidadoso e mais gentil com a gente mesmo, né? Tolerar a tristeza. É normal a gente estar triste em alguns momentos, é normal, como eu disse, uma certa dose de ansiedade. O que não é normal é ela durar semanas ou um tempo muito longo, né? Fazer pausas, buscar espaço para reflexão, se conectar com os próprios sentimentos. Pensamentos geram sentimentos. Se eu começo a pensar muito negativo, eu não dou conta, eu não vou conseguir, esse curso está muito difícil, esse ambiente onde eu estou, ele é muito angustiante. Se eu começo a pensar muito dessa forma, é lógico que isso vai me gerar ansiedade, é lógico que isso vai me gerar tristeza. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esses pensamentos que, às vezes, têm um volume muito grande ali dentro de mim, né, e vai acabar me gerando, né, mais angústia. Reconhecer aspectos estressores, né, o que me estressa, o que me faz mal, né, como que eu lido com as pressões do dia a dia, o que eu tenho feito para buscar um equilíbrio. Às vezes a gente não se pergunta disso, às vezes eu nem sei o que me faz mal, né? Como que é importante eu ter essa noção, a questão do autoconhecimento, de eu começar a identificar ali o que me faz mal para buscar uma ajuda, né? Evitar se isolar, né? Como eu disse, o isolamento, ele acaba aumentando essa sensação de angústia, a sensação de tristeza, né? Então, buscar interação. E um outro aspecto, né, que é muito importante também, você quando está ali, né, numa universidade, você pode passar mais tempo do lado do seu colega do que com a sua família. Você fica, às vezes, mais tempo no meio dos colegas do que né, no seu ambiente ali familiar. E como que é importante, às vezes, eu observar esse meu colega, se ele mudou de comportamento, se ele está ali muito pessimista, falando frases aí desse tipo, né, não sou capaz, eu não vou dar conta. Como que é importante eu acolher essa pessoa, né? O acolhimento é uma palavra muito usada na psicologia, mas ele não é da psicologia. Como é importante a gente exercitar esse acolhimento ao outro, né? De você ouvir o outro. Você pode não fazer nada, mas você pode falar, o que eu vou fazer? Eu não sei conversar, ou eu não vou poder ajudá-lo. Mas o simples fato, às vezes, de você dar atenção, de você perguntar como você está, não estou percebendo que você não está bem, né? Isso pode fazer uma grande diferença, a pessoa sentir que ela não está só. Isso faz uma grande diferença, né? Esse acolhimento. Então, como eu disse, né, todos nós aqui, todo mundo sabe que é necessário ter uma alimentação saudável, que é necessário você, né, praticar atividades físicas, dormir bem, mas o que eu estou fazendo? Eu estou colocando essas coisas em práticas, ou estou pelo menos tentando, né, ter uma qualidade de vida melhor, né, para realmente me cuidar, né? Outro aspecto muito importante que eu acredito que vocês têm, né, esse próprio trabalho que está acontecendo aqui, né, de trazer pessoas para falar de saúde mental ou de saúde de uma forma geral, que são ações de apoio ao aluno, né, que é falar de prevenção ao suicídio, em saúde mental, oficinas, né, apadrinhamentos. Eu não sei como se isso funciona na UFLA, se isso existe, mas várias universidades, faculdades, né, tem muito esse sistema de apadrinhamentos, que são os alunos mais antigos, né, que vão ali apoiar os novatos, e são direcionados, né, a minha filha estuda numa faculdade, onde quando ela entrou, eu achei muito interessante que tinha um aluno específico que iria acompanhá-la no início daquela adaptação do curso, para explicar para ela o funcionamento, como que era, para ela se sentir apoiada. E isso pode fazer uma diferença muito grande, que é justamente essa questão, né, de você se sentir acolhido e de você não se sentir só. Né? O apoio psicológico, que eu acredito que aí também tenha, né, são ações que podem, de fato, fazer muita diferença, principalmente no ingresso desse aluno. Né? Então, quanto mais adoecido está a minha visão de mundo, mais negativa ela fica. Quanto mais eu vejo toda essa situação que eu estou vivendo ali de forma muito negativa, pior eu posso ficar.
né? E a importância da gente encontrar dentro desses pilares, aí nós temos pilares de autocuidado, né? O físico, o emocional, o social, o espiritual, como que é importante eu estar pensando nessas várias áreas da minha vida e como que eu estou, e o que eu estou fazendo, né, para buscar essa ajuda, né? E o que a gente pode resumir disso tudo? Já estou aqui chegando ao final, né, para a gente estar passando aí para uma conversa, como que é importante, como eu disse desde lá no início, cuidar da saúde mental, reconhecer as singularidades, né, cada um de um jeito, cada um vai trazer uma história aí muito pessoal e pode fazer uma diferença imensa na forma como eu vou lidar com essas pressões todas, né? Falar sobre sentimentos, buscar ajuda, não estar sozinho, como que isso tudo é importante para que eu não desenvolva um adoecimento que pode estar suscetível nesses momentos aí, quando eu estou passando nessa fase aí de formação, né? E aqui eu trouxe só a nível de informação, lugares onde se pode buscar uma ajuda. Nós temos aí um 188, né, que é o CVV, que hoje em dia tem várias formas de você entrar em contato, seja por telefone, seja por chat, seja por e-mail, né, a busca por essa ajuda, por esse tipo de ajuda, principalmente durante a pandemia, aumentou em mais de 1000%, né, como que as pessoas têm necessidade de buscar uma ajuda, de buscar um acolhimento, nos momentos que elas estão muito angustiadas, né? E tem também essa opção aí, né, que eu conheci há pouco tempo, né, Mapa Saúde Mental, que são atendimentos psicológicos online, tem tanto gratuito quanto preço social, porque a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, né, ao atendimento particular. E hoje em dia, né, tem essas opções, né, de alternativas de você buscar ajuda de uma forma que não onere, né? Então, fica aí a dica. Eu disponibilizei aí para a Renata essas transparências, caso alguém queira, caso também alguém queira aí me fazer uma pergunta, entrar em contato, esse daí é meu Instagram, pode me mandar uma mensagem, e seria isso que eu tinha para passar, né? Como que é importante essa questão aí do acolhimento, de você refletir sobre a sua saúde mental, avaliar como você está, buscar ajuda se necessário, se perceber aí que já está entrando no nível de adoecimento, não espere muito tempo, né? Não espere o tempo curar, que às vezes uma ajuda pode facilitar muito mais rapidamente isso daí ser resolvido, né? Então é isso que eu teria para passar. E estou aí disponível para responder, né, caso haja perguntas, né, e a gente ter essa troca aí. Espero que tenha ficado claro. Oi, Adriana. Muito obrigado. Primeiro, ficou muito claro, sim. Acho que você conseguiu sintetizar vários assuntos e uma apresentação muito boa, na minha opinião. Nós tivemos algumas perguntas no chat, eu vou fazer a leitura. E aí, se você puder responder, auxiliar a gente, a Renata também, se quiser participar da resposta, a gente vai conversando entre a gente agora. Sim. A primeira pergunta que a gente teve foi a seguinte: com o retorno ao presencial, comecei a me sentir deslocado no curso e improdutivo. Gostaria de saber como tentar driblar esses sentimentos e poder voltar ao ritmo pré-pandemia. Sim. Eu atendo, né, no meu consultório alguns alunos da UFLA, e isso daí que ele está citando, né, não está sendo algo raro. Parece que essa sensação aí de falta de adaptação, de dificuldade, né, está sendo um sentimento comum em muitos, né? Um receio de como que vai ser a própria pandemia, né, com esse isolamento que houve, né, das pessoas não perderem o contato social, ela é como se a gente tivesse regredido um pouco nisso. É como se a gente tivesse que reaprender a conviver, reaprender a se relacionar. Então, esse sentimento dele não está um sentimento totalmente atípico. Eu acredito que está sendo até um sentimento natural. Ele vai ter que voltar a aprender a conviver aos poucos, né? E sentindo como que vai ser isso, né, com ele mesmo.
ter todo esse autocuidado, não ter receio de se aproximar, né? Evitar isolamento, porque isso é algo que pode intensificar a angústia dentro da gente, e até conversar com outros colegas, porque a partir do momento que você sente que aquilo que você está vivenciando, né, é algo até do coletivo, fica até mais fácil para eu lidar com aquilo, né? Então, é uma situação aí que eu não considero atípica que ele está vivendo, né, que muitos vão vivenciar, inclusive o receio, né, em relação ao próprio desempenho, isso vai aparecer também, e se isso se intensificar ou gerar um dificultador maior, é buscar ajuda, buscar esse acolhimento aí na própria, né, no próprio núcleo que vocês têm aí de saúde, né, buscar orientação, mas a princípio é algo que eu considero que vai acontecer. Renata, se você levantou a mão, fica à vontade. Sim. Só para complementar mesmo, né, a fala da Adriana, eu acho que a gente tem que entender que, como a Adriana mesmo disse, esse é um sentimento coletivo, né, não é individual, é natural, é esperado, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não patologizar isso também, né, senão a gente começa a entender todo esse sentimento como algo patológico. É claro que quando chega num limite onde a pessoa já não está dando conta, ela precisa buscar uma ajuda, precisa buscar um profissional, ou mesmo entre a própria rede de apoio universitária, mas a gente precisa entender que é um momento que esse sentimento ele é esperado, né? Senão a gente começa a patologizar um problema que, na verdade, está dentro do que é esperado. E eu acho o seguinte, a gente tem que pensar também que tudo exige um tempo. Às vezes a ansiedade para voltar a esse ritmo pré-pandemia, ela é tão grande que ela prejudica o desempenho, né? Então, a gente tem que entender que existe um tempo, que a gente precisa se reorganizar, como a Adriana mesmo disse, quer dizer, se reencontrar, buscar esse autoconhecimento, mas respeitando um tempo. Esperar que esse mesmo ritmo pré-pandemia volte no primeiro mês ou segundo mês de estudo presencial, eu acho que só tende a gerar mais ansiedade. Então, vamos ter um pouco de paciência, eu sei que não está sendo fácil, né, para ninguém. A Adriana, acho que posicionou muito bem, eu acho que esse período foi difícil para todos nós, né, foi difícil para os estudantes, foi difícil para nós técnicos, que tivemos que nos adaptar, e foi muito difícil também para os professores, né, a gente às vezes pega algumas críticas aí em relação ao estudo remoto, mas os professores também sofreram muito com esse impacto. Então, é um momento que realmente exige um pouco mais de paciência e cautela aí, né? Só para complementar a fala da Adriana. Sim, eu também, eu acho assim, que a sua fala foi, né, bem acertada, no sentido de que a gente vive um momento onde essa questão da medicalização, né, de eu buscar um remédio, de eu buscar algo fora de mim para lidar com aquele sentimento de mal-estar, está muito comum. As pessoas estão muito intolerantes, né, de lidar com esses sentimentos, que faz parte da natureza humana, né? Nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter dor, nós vamos ter conflitos, né? Eu preciso me conhecer e identificar, né, o que ali está me incomodando para eu conseguir lidar com aquilo, né, que vai acontecer essa dificuldade inicial aí, com certeza, né? Como foi dito na apresentação, né, ninguém esperava ficar esse tempo todo de pandemia. Então, assim, igual vocês falaram, é natural, né, esse desconforto com a volta, essa situação, enfim, é bem isso que vocês falaram mesmo. Ô Débora, eu vi que você levantou a mão, eu vou só seguir a ordem das perguntas, aí eu abro o seu áudio para você fazer a sua pergunta, tá? Uma outra pergunta que chegou aqui, Adriana, qual a melhor forma de lidarmos com a autocobrança? Às vezes me sinto culpado por investir um pouco no meu lazer, sendo que tenho algo da universidade para fazer. Esse equilíbrio aí não é fácil, e isso vai ter a ver com cada um, né, como cada um lida, né, com as pressões internas, porque isso é da pessoa, né, vai ter aquele que vai conseguir ter um equilíbrio melhor, né, entre o lazer, entre as atividades que você tem que fazer, e vai ter aquele que vai sentir uma culpa imensa, que tem a ver com ele, que tem a ver, às vezes, até com a história de vida dele, de ser uma pessoa mais preocupada, de ser uma pessoa mais tensa,
e que não se permite muito, né, andar um pouquinho fora ali da caixinha, vamos dizer assim, do quadrado. Então, primeiro é se conhecer, né, se identificar, né, como que eu estou reagindo frente a essas situações, mas não tem uma receita em relação a isso, porque isso tem a ver com a história dele, né, com a história pessoal dele, com o jeito de ser dele, de lidar com as pressões ali do dia a dia e da vida, né, e às vezes ele vai precisar de um trabalho pessoal mesmo, se permitir um pouco mais, porque se ele for esperar um momento que ele esteja tranquilo, para ele buscar esse equilíbrio, para ele buscar esse lazer, esse momento talvez não chegue, não é? Porque ele sempre vai ter uma demanda ali, ou então ele vai se permitir apenas nas férias, né? Porque nas férias, aí ele vai se sentir mais livre, o que não é o ideal. A gente precisa buscar, está buscando sempre esse equilíbrio, né? Renata, quer falar alguma coisa? Não, né? Não, eu estou me lembrando aqui, não sei, quem fez essa pergunta foi a Rosiana. Eu não sei se a Rosiana já está há mais tempo na universidade ou, né, se está há menos tempo, mas quem já está há mais tempo na universidade lembra daquela campanha que começou, se eu não me engano, em Viçosa, na Universidade de Viçosa, hashtag não é normal, né? Não sei se vocês estão lembrados aí dessa campanha. E a campanha falava disso, né? Hashtag não é normal você passar a noite sem dormir para estudar. Né? Hashtag, e os alunos foram pregando cartazes na universidade inteira e virou um movimento na época nacional, né? Hashtag não é normal você perder peso e ficar sem comer para poder estudar. Então, eu acho que esse equilíbrio realmente ele é muito difícil de ser alcançado, mas a gente precisa entender isso, que além da pessoa que é estudante hoje, existe uma pessoa que é filha, que é amiga, que é namorada, que é mãe, né, que é sobrinha, quer dizer, nós somos um todo, né? A partir do momento que a gente começa a se enxergar só como estudante, certamente nós vamos passar por algum tipo de adoecimento mental. Então, é preciso a gente se olhar como um todo. Quer dizer, estudar é importante, a gente precisa do compromisso, da responsabilidade, com toda certeza. Vocês estão aqui para isso, mas não deixem de se olhar como pessoa, além de estudante, né? Super importante, né? Mesmo porque a universidade é o início da vida adulta. Depois você vai entrar aí no mundo do trabalho, que também vai ter uma série de exigências e cobranças e que vai ocupar uma parte imensa da sua vida. E se você já não vem aprendendo ali a ter equilíbrio, a circular pelas várias áreas da sua vida, né, você vai ficar muito comprometido emocionalmente, né? Porque é exatamente isso que você falou, nós temos várias áreas, né? Pessoal, profissional, né? Eu comigo mesmo, e eu estou circulando, né, por essas áreas, ou eu estou paralisado em uma só, porque a partir do momento que eu paraliso em uma só, eu vou adoecer, né, porque as outras áreas da minha vida não está tendo investimento. Você falou aí dessa campanha, eu achei interessante, porque eu vi um relato de uma professora de uma universidade no Nordeste, e eles citando uma campanha que eles fizeram lá, onde eles colocaram cartazes pela universidade com a seguinte pergunta, né? O que a universidade significa para você? E eles ficaram surpresos com as respostas, porque as respostas estavam todas relacionadas a desprazer, a infelicidade, a sofrimento, só coisas ruins. Olha só como que isso às vezes se contamina, porque não é um espaço só disso, né? É um espaço também de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento, né? É um espaço para repensar até a lógica aí que a gente vive na nossa sociedade, essa questão da competitividade, e a universidade é um local justamente para começar a pensar sobre isso, questionar essa lógica, né? Por que eu não posso cooperar? Por que não posso ter cooperação? E sim, eu viver nesse ritmo de competição, que eu estou reproduzindo uma lógica que vai me adoecer, né? Que eu estou reproduzindo algo que está aí, que está adoecendo a sociedade como um todo, né? Ô, Débora, pode falar só para a gente ter um controle de tempo, vamos delimitar mais ou menos aí em torno de 2 a 3 minutos para quem quiser fazer uso da fala, para a gente não delongar muito e dar a oportunidade de todo mundo falar, combinado? Tranquilo. Então tá, fica à vontade. Sim, pode falar.
Ah, tranquilo. Primeiramente, assim, muito parabéns assim, pela palestra, foi show de bola, tocou muitos pontos assim, de forma bem clara e bem objetiva em relação à vida dos estudantes. E o que a gente pode ver, assim, na verdade, o estudante universitário, ele já vem, né, como a própria Adriana disse, já vem com aquela pressão do vestibular que teve, do ensino médio, do terceirão, aquela coisa de competição. Ele nem deu tempo para poder respirar e já vem essa mudança toda que foi mencionada na palestra em relação à vida universitária. Então, ele já tem padrões mentais disfuncionais que já vieram adquiridos lá de trás, para começo de conversa. Isso tudo na universidade que foi falado, aí quando forma vem muitas vezes aquela tensão do tipo, formei agora, aquela ansiedade. Então, uma coisa assim de longo prazo. Por isso que é muito importante que o aluno, na minha opinião, né, como leiga aqui, sou estudante de computação, né, que desde o ensino médio, desde o final do ensino médio, quando a pessoa vai entrar na universidade, seria interessante que fosse encorajado na nossa cultura os estudantes procurarem um acompanhamento assim, com um profissional de psicologia desde o início, para poder ter uma mão amiga, assim, né? Não deixar o negócio transbordar para procurar ajuda. Isso tudo que foi falado, a gente está considerando que é um aluno padrão. Imagina um aluno com deficiência, então, que além de ter isso tudo que foi falado, ainda tem o bônus, ou ônus, sei lá, das demandas específicas de ser um PCD. Que entra a questão de ter que professores se compreendam ou não, colegas se compreendam ou não, né? Exclusão, discriminação. Muitas vezes a pessoa com deficiência, por conta das dificuldades de aprendizagem, quer dizer, estou tirando o meu caso aqui, que eu tenho deficiência visual, só pela foto, aí dá para ver, parcial, né? A gente gasta mais horas estudando do que uma pessoa comum, por quê? Por causa de, às vezes, o sistema de ensino, a metodologia de ensino padrão não ser desenhada para a gente tem que acompanhar a aula e depois tem que sair buscando reforço fora. Então, a gente gasta mais horas de estudo para fazer a mesma coisa. Então, isso acaba atrapalhando mais ainda o tempo de lazer da gente, acaba atrapalhando o tempo disponível. Eu lembro que eu falava muito assim com minha família na época que quando estava todo mundo terminava de estudar e estava passeando, viajando, curtindo amizade, estava eu ali em cima estudando horas extras, e enquanto não acabasse a obrigação, não podia fazer os lazeres, que muitas vezes, como a própria Adriana falou, só nas férias. Isso acaba causando um estresse maior, né? um desgaste maior por conta de tudo isso que foi falado, certo? Então, uma coisa assim que eu sempre perguntei na praia se tinha, assim, eu sei que existe o atendimento psicológico de aconselhamento na praia, mas seria fundamental dentro das políticas de permanência se tivesse alguma voltada, pelo menos no primeiro momento, para os PCD, porque além de ter as demandas que todo mundo tem, ainda tem as de PCD que muitas vezes vão acabar atrapalhando a aprendizagem dele, que já pode ser deficitária, necessidades dele, e depois ele acabar abandonando o curso, não conseguir chegar no final, ou ter um burnout, né? A gente sabe que existe a questão dos psicólogos que são conveniados, mas mesmo assim, muitas vezes fica difícil, porque um aluno com deficiência, ele já tem gasto extra comparado com um aluno padrão, que consultas médicas a mais, né? Órteses, próteses, recursos de tecnologia assistiva. Então, seria interessante se tivesse, sei lá, uma bolsa psicologia, vamos dizer assim, né? Uma espécie de auxílio, para que o aluno com deficiência ele pudesse procurar um psicólogo na cidade para poder ter esse acompanhamento. A gente sabe que existe gente que tem plano de saúde, tem clínica popular, mas muitas vezes fica difícil conseguir. E nem sempre o aluno com deficiência vai ter apoio da família para procurar um psicólogo, mesmo que ele não seja vulnerável socioeconômico, porque vai pedir dinheiro para o pai ou para a mãe. Se o pai e a mãe for da velha guarda que acredita que psicólogo é besteira, que a pessoa inteligente ela sabe lidar sozinha com os problemas, de onde que ela vai tirar essa quantia? Então, assim, seria interessante se tivesse, assim, fica sugestão para políticas futuras, né, do Padinê aí, da Praec e da UFLA, está olhando isso. Até porque o aluno com deficiência não basta só, assim, ajuda muito o pessoal do Padinê, faz um trabalho brilhante com a gente, que é portador de deficiência, né? Assim, portador não, pessoa com deficiência, né? Faz um trabalho muito legal,
mas como complemento fica essa sugestão, porque muitas vezes o aluno com deficiência, ele já vem com uma carga negativa do processo de estudo por conta das dificuldades dele. Ele tem que ressignificar essa questão do processo de estudo para ele, então, junto com as ferramentas de acessibilidade que são fornecidas, tanto pedagógica quanto de equipamento, conseguir ter um proveito legal. Então, fica essa sugestão. Outra coisa também, só para fechar aqui, porque eu acredito que tem mais gente querendo falar também, essa questão de tutoria, de apadrinhamento, seria muito bacana. Eu estou puxando a sardinha aqui para a questão do PCD, porque é a minha realidade, né? Tipo, pegar um aluno com deficiência experiente para ser padrinho de um aluno com deficiência, calouro, está chegando agora. Porque a questão dele vai pegar mudanças não só na vida acadêmica em si, em relação ao estudo, mas na vida diária. Por exemplo, o aluno, né, vai morar numa república ou numa casa dividida, com outros rapazes, outras moças. A dinâmica de uma casa, né, assim, com pessoas que ele não conhecia. Se você é pessoa com deficiência, você tem não só que saber lidar com aquilo, como também ter aquela proatividade de conscientizar os colegas das suas necessidades e tudo, e isso envolve, né, uma mexida aí de várias partes, né, além da acessibilidade na cidade e tal. E isso que a Adriana pontuou também, de os colegas, independente de ser pessoa com necessidade especial ou não, saber observar se o outro está bem, se chamar para conversar e tudo, isso é muito interessante, porque às vezes quando a pessoa está mal, às vezes ela não sabe verbalmente pedir ajuda, ela só recolhe na caverna mental dela. Então, se ela não fala e o outro não percebe, fica aquela espiral descendente ali. E muitas vezes as pessoas até percebem que a outra não está bem, mas ficam com medo de chegar. Agora, como diz um internauta aí num fórum de discussão que eu vi, saber se o outro está bem ou não, oferecer ajuda, ninguém quer, mas a patrulha do peso vem direto. A pessoa, sei lá, entra em depressão ou engorda e emagrece, ela só sabe contar. Você engordou, hein? Você emagreceu, hein? Mas não sabem, mas não tem um pingo de senso de pensar por que será que isso aconteceu? O que está acontecendo na vida da pessoa que talvez ela desconta na comida, ou tem falta de apetite, que isso é um sintoma. Então, é importante abrir a mente das pessoas para esse tipo de coisa. E, assim, uma sugestão também que eu faço é que esse tipo de roda de conversa, de palestra, seja algo assim, que esteja na programação fixa da universidade, uma vez por mês, talvez, né? Aquela coisa, precisamos falar mais sobre isso, certo? No mais, estão de parabéns, eu gostei muito, né? Depois eu queria até o link para ver se fica salvo, que eu gostaria de divulgar isso nas minhas redes sociais também, para outros colegas verem. Show mesmo, viu? Muito legal mesmo. Todo mundo aí está de parabéns. Débora, obrigado. Acabou passando um pouquinho do tempo. Adriana, Renata, querem comentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar, ela falou aí da bolsa terapia, né? Eu não sei se você se lembra, Renata, mas na UFMG ela tinha esse sistema. Lá tem uma fundação, não sei atualmente como que está, porque tem muitos anos, né? Mas lá tinha uma fundação onde havia uma bolsa, não era bem uma bolsa, como se fosse um empréstimo que eles faziam, né, para o aluno carente ou que não tinha condições fazer terapia num psicólogo que também era conveniado da universidade, e depois de formado você ressarcia. Né? É muito interessante isso, né? Cada faculdade vai ter um sistema aí de ajuda, porque a gente sabe que é um universo muito grande, e eu acredito que vocês profissionais que estão aí não vão realmente dar conta, né, de abraçar tudo, que é natural, né? É um universo muito grande. Então, é algo, talvez, para pensar em termos de políticas aí, né, institucionais, né? Na verdade, eu não me lembro, Adriana, assim, eu lembro da Fundep, mas não me lembro realmente como é que era esse sistema, não. Assim, agradeço a Débora as considerações, viu, Débora? Muito obrigada, assim, pelo seu posicionamento. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo. Né? A gente está aqui para levantar essas questões e pensar em novas estratégias. A gente tem, sim, sabe, Débora, essa limitação, né? Porque é um universo muito grande da universidade e a gente realmente não dá conta de fazer psicoterapia dentro da universidade, né? Em função da demanda. Então, por isso a gente faz essa opção pelo aconselhamento psicológico. E o pessoal que é acompanhado pelo Padinê, né, tem um outro tipo de acompanhamento diferenciado.
Mas, de qualquer forma, a gente agradece as considerações aí, eu acho que é pensar em políticas mesmo, a gente está aqui o tempo todo, né, pensando e reconstruindo aqui as nossas ideias o tempo inteiro. Com relação à questão da roda de conversa, Débora, a proposta desse projeto é essa, tá? A gente tem ideia de fazer uma por mês, não só com a saúde mental, mas com saúde de um modo geral, né? Que eu acho que a saúde mental, na verdade, ela está dentro da saúde no contexto geral. Então, a nossa ideia é que a gente possa fazer todos os meses uma roda de conversa, tá? Eu acho que essa é a nossa proposta. No chat a gente não teve mais perguntas, mais nenhum tipo de questionamento. Vocês querem falar alguma coisa, Renata, Adriana? Fazer alguma conclusão? Acho que a gente, como não tem mais pergunta, a gente pode chegar no final, se quiserem fazer uma fala. A minha fala final, né, só para fechar, então acho que eu já bati bastante nessa tecla, acho que são três itens que a gente tem que estar sempre em vista, né, a questão do acolhimento, convivência e cuidado, né, do acolhimento, né, do outro que está próximo de mim, de eu não me isolar, né, de eu ter uma convivência, porque isso é extremamente importante, eu estar interagindo, e o cuidado comigo mesmo, né, que eu não posso perder de vista, né, porque a gente tem um aspecto individual e aí o aspecto coletivo. O coletivo é esse olhar que eu posso ter para o outro ali que está muito próximo de mim e que pode fazer uma diferença na vida dele, né? E o autocuidado, que é fundamental, que a gente nunca pode perder de vista. Eu acho que é isso. Bom, eu acho que assim, como não tem mais perguntas, né? Eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Até para não prolongar muito, mas eu queria agradecer a Adriana, parabenizá-la, Adriana, pela apresentação. Eu acho que você conseguiu sintetizar e realmente colocar de uma forma, ao mesmo tempo, bem embasada, né? Mas também de uma forma leve. Eu acho que foi muito leve ouvir a sua fala, como sempre, muito bom te ouvir, tá? Então, assim, eu agradeço muito a sua presença, agradeço a presença de todos que estiveram aqui essa noite com a gente, e espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Nós, os estudantes, e com você também, Adriana, que a gente possa ter outras oportunidades, outros encontros, né, para continuar nesse trabalho nosso aí mesmo de debates e construções, né? Acho que a gente está numa constante construção da saúde mental. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e espero ter sido clara, né? Porque é um assunto muito extenso, como eu disse, para falar em pouco tempo não é fácil. Não, foi tudo ótimo. Muito obrigada, tá? Obrigada a todos. Não sei se o Cássio quer finalizar. Vou falar um pouquinho, um minutinho só, gente. Fazer cor às palavras da Renata, né? Agradecer a Adriana, parabenizar. Foi muito bom mesmo. Eu espero que tenhamos outras oportunidades, né? A gente está à disposição aqui, Adriana. Sempre que você precisar de alguma coisa da gente ou quiser falar alguma coisa com a gente, é só entrar em contato. A gravação a gente vai tentar disponibilizar no YouTube depois, viu, Débora? Para quem não pôde assistir agora ou quiser assistir alguma parte em específico depois. E aí vocês aproveitem lá, a gente vai tentar colocar vários vídeos, rodas de conversa que a gente for fazendo. E também tem os nossos podcasts, né? Se vocês quiserem procurar lá, é Saúde Mental em Foco e Saúde em Foco, tem alguns temas lá, outros vão ser colocados em breve, para a gente tentar atingir, né, alcançar o maior número de pessoas de todas as formas possíveis, né? Acho que a pandemia, com todas as coisas ruins que aconteceram com a pandemia, ela serviu para mostrar para a gente que é possível fazer algumas coisas de forma virtual e que a gente consegue alcançar algumas pessoas que talvez pessoalmente a gente não conseguiria, né? Enfim, vamos tentando sempre melhorar, sempre dar oportunidade para todo mundo, sempre trazer assuntos novos aqui para todos. Então, obrigado a todos também que estiveram presentes. E, como a Renata disse, daqui a pouco a gente tenta soltar nos meios de comunicação da UFLA um novo tema, uma nova abordagem para a gente